Pai do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia, né? Melhor, boa madrugada. Terminando a intercessão com os meninos aqui, e nesse momento aqui, vamos dar início aqui a uma meditação da palavra de Deus, tá certo? Para que possamos ser lavados, né? Nesse dia, a gente possa ser abençoado para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Vamos lá. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Deus, para te dizer o quanto tu é importante para nós, para te pedir misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Que nós venhamos ter consciência, meu Deus, da tua santidade, da tua sabedoria, do teu senhorio, pois tu és Salvador e Libertador. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá bom? Nós vamos meditar hoje em Lucas 6:46. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Irmãos, nessa pequena trajetória que eu tenho cristã, eu venho observando que as pessoas, sim, é diferente de 10 anos atrás, por exemplo, tá certo? As pessoas queriam parecer mais com Jesus, no que diz respeito assim a comportamentos, tá certo? Atitudes, motivações, tá certo? Então não estou aqui falando aqui para poder ofender ninguém, porque eu não preciso fazer isso, né? A palavra de Deus, para quem lê, ela já diz quem é quem, mas é complicado, né? Até o Senhor Jesus aqui, vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando. O comportamento de vocês aí é contrário à minha vontade, o comportamento de vocês aí é contrário a meus desejos, o comportamento de vocês aí é contrário aos meus interesses, tá certo? Não é à toa que Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o que é que você quer dizer, pastor? Rapaz, eu quero dizer que dentro do nosso coração tem que haver uma sede, um desejo de imitar Jesus Cristo, tá certo? Eu devo respeitar o meu pastor, sim, lógico. Deve respeitar ao próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, tá certo? Mas honrar, a te honra a Deus, irmão, tá certo? A te honra a Deus como? Obedecendo a Deus, aos sermões, às palavras, os desejos, os pensamentos do reino de Deus. Meteram o pau em mim aí, porque essa semana casou um bispo e um apóstolo. Casaram. Um é apóstolo, o outro é bispo. Aí casaram, estão morando junto. Aí a pessoal mete o pau nos cristãos, né? Aí eu perguntei assim, rapaz, o que é que Jesus tem a ver com isso? O que é que Jesus tem a ver com quem sai do evangelho, meu irmão? Aí é o seguinte, eu me meti porque quando mete Jesus no meio, aí eu falo aqui que nem no meu estado aqui, é o meu partido. É o meu partido. E o que é que Jesus tem a ver com isso? Se apostataram, se querem viver junto. O que é que Jesus tem a ver com isso? O que é que a igreja de Cristo firmou os fundamentos tem a ver com isso? Tá certo? Eles lá vão pagar o preço deles lá com Deus, porque eles conhecem, se manipulam a palavra, interpretam dentro dessas teologias loucas que tem por aí, doentes, que só fazem adoecer, a manipular o povo. Problema, tá certo? É que Jesus tem a ver com isso. Aí, rapaz, aí pra que eu falei isso? Aí o pessoal, ó, chiba de lá pra cá. É um pessoal que não respeita Deus. Mas por que não respeita Deus? Não respeita Jesus? Porque quantos escândalos é aí?
pastor homofóbico, pastor roubando, pastor virando homossexual, pastor casando, pastor adulterando, pastor com caso com a membra, mulher casada, é pastor traindo o marido. Rapaz, que bagunça é essa daí, meu irmão? O sangue de Jesus tem poder. Aí, Satanás quer sujar a igreja de Cristo, que é um local de adoração. Lógico que a gente não adora a Deus só na igreja, mas em comunidade, a gente adora a Deus em qualquer lugar. Aí Satanás usa isso aí para sujar a imagem de Deus, sujar a imagem de Jesus Cristo, para descredibilizar isso na vida das pessoas. Tá certo? Então não dá para ficar calado não, meu irmão. Tá aí. Aí Jesus aqui tá me dizendo: ei, meu filho, você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Aí é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abatê-la, por ter sido bem construída. Isso aqui é aquele que escuta a palavra, é o que ouve e pratica. É o que chama Jesus de Senhor e obedece a Jesus que te chama Senhor. Eu vi aí um pastor, porque rapaz, o negócio tá bagunçado demais. Um neurótico compulsivo, na realidade, né? Precisa de um tratamento. Que a Bíblia, ela trata todas essas coisas, tá certo? Na alma do ser humano. Você vai lendo, Jesus vai trabalhando e aí você vai se libertando de muita mazela. O camarada parecia mais uma árvore de Natal enfeitada. Aí ele teve a cara de pau de dizer que era a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aí, meu irmão, aí é demais. Aí é muita cara de pau. É muita cara de pau. Tá certo? É muita cara de pau. Tá entendendo? Muita cara de pau. Eu nunca vi Jesus ostentando nada. Eu já li a Bíblia algumas. Não vou falar não para depois dizer, o pastor tá soberbo, tá falando que leu a Bíblia tantas vezes, tudo. Tá certo? Eu li a Bíblia algumas vezes. E eu li os evangelhos, a história do Senhor Jesus Cristo, e vejo ele se é ostentar a obediência a Deus. Submissão, caminhadas e caminhadas, desertos à noite, desertos de dia, que é dois climas completamente diferentes, orações de madrugada, tá certo? Não vejo isso não. Aí, escuta a pregação desses camaradas aí que se diz aí ser a imagem semelhante de Cristo, discípulo de Cristo. A pregação é totalmente voltada para alimentar a alma doente do homem, tá certo? A alma doente do homem. Não fala da falta de respeito, reverência a Deus, a Jesus Cristo. É como uma esposa que não respeita o marido, pronto. Entendeu? É como a esposa que não respeita o marido. Assim, hoje, não é toda a igreja, mas a maioria da igreja está assim, não respeita mais serviço do seu marido, a Deus. Levam a Deus na brincadeira. A palavra de Deus como se Deus fosse a brincadeira. Deus é o rei dos reis. A terra é os escabelos dos pés de Deus. Deus é santo, Deus é grande. Então Deus merece honra e respeito e reverência. Tá certo? Então, nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo, porque é um desejo de Deus. Mas, pastor, eu erro que só. Meu irmão, eu também, irmão. Mas, no nosso coração, a gente não pode perder a vontade de querer imitar Jesus, irmão. As condutas, a motivação, tá certo? Os interesses, a obediência, a submissão, tá certo? Os sermões que Jesus pregou, que foi Deus que deu. Então, isso é de fundamental importância, a gente ter essa mentalidade nos nossos corações. Aí, lá em Malaquias,
Aí eu falei isso aqui, fui pregar a palavra, que eu falei Malaquias, quando foi no outro dia, vai falar em dinheiro. Você vê como é que tá as coisas? O negócio tá pregar Jesus nas redes sociais está desmantelado, viu, meu irmão? Tem que ter as costas largas porque a chibata come, viu, meu irmão? Tem que estar com o lombo cingido, viu? Porque o povo bota é pra lascar. Não tem respeito não pela pessoa, não. Esculhamba. É, meu irmão, esculhamba, né? Não respeita as diretrizes da comunidade, não. Esculhamba mesmo. 1,6. O filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Cadê? Se ele é pai, cadê a honra que nós devemos dar de pai a ele? Se ele é nosso pai celestial, será que nós estamos honrando mesmo a ele? Pessoas desonram a Deus com adultérios, com mentiras, com soberba, com arrogância, com vaidades. Veja o sentido da palavra vaidade no dicionário Aurélio mesmo, porque às vezes a gente fala da vaidade, a gente pensa fala de roupa, mas vaidade vai muito mais além do que só roupa, cuidados, vai muito mais além do que isso. Por exemplo, vaidade, eu ostentar o meu conhecimento, como tem umas pessoas aí que dizem assim, posso começar a pregar? Isso aí é uma forma de vaidade, tá certo? O camarada está com quase 1 hora e 20 minutos falando aí, posso pregar? Isso aí é vaidade, tem que ser trabalhado, tá certo? Isso é uma necessidade neurótica ainda, que está ainda ali a todo vapor, tá certo? Mas quem faz, eu tô falando isso aqui, não é me incomodando não, é mostrando o que desonra a Deus, tá certo? Mostrando dentro do contexto da palavra vaidade, o que é vaidade. É eu mostrar para os outros a minha eloquência, a minha conduta, o meu conhecimento, a minha oratória. Porque se eu digo, posso começar a pregar, o que é que eu estou dizendo? E tudo que eu falei ainda era nem aí o meu conhecimento total. Então, isso é vaidade. É só olhar lá, tá certo? Não custa nada. Pesquise o significado da palavra vaidade. Você vai ver lá as definições lá, tá bom? Não ser crente alienado não, tá certo? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Eu respeito a Deus, tá certo? Eu respeito a Deus. Cadê? Complicado, né? Aqui ele está falando para os sacerdotes, especificamente para os sacerdotes. Porque os sacerdotes não estavam. Os sacerdotes dessa época aqui, eles estavam pregando outras coisas. Até pregava a lei, mas não vivia a lei. Eu não estou falando de não errar, não. Eu estou falando de não ter interesse de pregar o evangelho e viver o evangelho. Lá em Mateus 23, Jesus Cristo diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que procurais um discípulo para fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha aí, meu irmão. Olha a conduta de uns abençoados desses. Tem que ter cuidado com esse tipo de homem aí que nos faz filho do inferno. Tá certo? Como é que isso acontece, pastor? Acontece quando o camarada é metido a sacerdote aí, né? Metido a pastor, metido a profeta e não prega o evangelho, pega palavras motivacionais que manipula só a alma, tá certo? Que não trabalha na raiz do problema, que é o pecado, tá certo? Então esse camarada aí vai lhe fazer filho do inferno 2 vezes, pior do que ele, tá entendendo? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoas aí. Mas Deus vem me incomodando com esse texto aqui faz dias e eu sei que tem gente aí que vai estribuchar aí, que não é bem assim. Irmão, ó, tá aqui, escrito aqui. Deus está perguntando cadê a honra dele. Está escrito lá em Mateus 23. Sabe o que é que está faltando? É o povo ler Bíblia. O povo está acomodado em ler Bíblia. Tá certo? Aí chega o camarada, prega ali,
tá certo? Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, e tá totalmente fora do evangelho, da vontade de Deus. Aí isso aí é glória, é honra a Deus. Não é a mão não, meu irmão. Essa manipulação, esse H aí, quem teve problema com H foi Abraão. Não dá pra nós não. Cristão de Bereia, vai comer esse partido aí não, tá certo? Então eu vou meter a boca no trombone mesmo, porque eu não vou deixar anarquizar o nome de Jesus da igreja, não. Tá certo? Então, ó, vamos honrar a Deus. Porque estão desonrando a Deus e a bagunça tá feita aí. Todo mundo fala mal de Deus, todo mundo mete o pau em Deus, Deus não existe, que a Bíblia não presta, que Jesus é safado, que Jesus é não sei o que Jesus não sei o que, que todo pastor é ladrão, todo cristão é doente da alma, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Tá aqui. Ó sacerdotes, por que desprezais o meu nome? Expressa o nome do Senhor. O cristão, antes dele tomar uma atitude, ele deve pensar assim umas 10 vezes se aquela atitude glorifica a Jesus ou não. Mas será que essa atitude aqui glorifica Jesus? Deus chegou para Eli e disse assim: Eli, por que tu honra teus filhos mais do que a mim? Deixando eles engordarem com as minhas ofertas. Aí Deus matou Ofni e Finés e matou Eli. Entendeu? Porque Deus estava cobrando do sacerdote a honra a Deus, meu irmão. Ensinar o povo a honrar a Deus. Ensinar o povo a respeitar a Deus. E nós que somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que foi para isso que nós somos chamados, para pregar Jesus em todos os lugares, tanto falando como comportamento, mesmo dentro das nossas dificuldades, para calar a boca desses aí, que ficam aí falando mal de Jesus, e às vezes com razão, porque tem sacerdote, tem irmão que é só misericórdia. Prega Jesus, seja discípulo de Jesus, tenha a motivação de Jesus, tenha o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz na epístola em Coríntios, nós, porém, temos a mente de Cristo. Poxa, se eu tenho a mente de Cristo, meu irmão, eu vou pensar se aquela minha conduta, se aquela minha palavra vai agradar, se vai honrar o meu Deus, se vai glorificar o meu Deus, se eu vou dar honra ao Senhor dos Exércitos, se eu vou dar honra a Jesus Cristo, se eu vou honrar o Espírito Santo. É a mesma coisa, eu sou casado. Se Deus me defenda numa hora dessa, eu adulterar, eu desonro a minha mulher. Eu desonro os meus filhos, que estão dormindo aqui ao meu lado aqui. Eu desonro a família da minha esposa. Eu desonro ao meu Deus primeiramente. Eu me desonro. Desonro a minha família. Destruo uma família. Tá certo? E isso há consequências. Então eu tenho que pensar 2 vezes, 3 vezes nos meus atos. Às vezes as pessoas não pensam. Eu estou dizendo mesmo. Eu tenho pouco tempo de pastor. Só um minuto aqui, irmãos. Tenho pouco tempo de pastor, mas meu irmão são intensos, tá certo? Trabalhando com todo tipo de gente, trabalhando com todo tipo de pessoas que têm carga eclesiástica, tá certo? Eu tenho uma comunidade aqui em Fortaleza aqui, onde a gente vai evangelizar, a gente encontra lá pastor fumando pedra, missionária, evangelista lá, comendo do lixo. Se você duvidar, sabe mais Bíblia do que você. Se duvidar, meu amigo, bota você no bolso de tanto conhecimento. Mas aquele conhecimento, se não for para glorificar a Deus, honrar a Deus, do que adianta? Tá certo? Então é isso, irmãos. Eu acho não, tenho certeza que
O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Essas palavras aqui de Deus, que é Deus que está aqui confrontando o sacerdote e confronta ainda hoje, como lá em Lucas, também Jesus diz: se me chama Senhor, Senhor, porque vocês não fazem o que eu vos mando. Tá certo? Então, tem que ver se isso honra a Deus, meu irmão. Tá bom? Então agradeço aí, tenha um bom dia. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Deus, Tu és um grande Deus, poderoso Deus. Tu és digno de toda honra e todo louvor e toda glória, porque Tu és o Rei dos Reis. E que nós temos que Te honrar, Te respeitar e pensar 2 vezes, 3, 4, 5, numa atitude, numa palavra. Se isso vai Te desonrar, desagradar diante dessa geração que não vem a Te respeitar, não vem Te respeitando, onde o inimigo vem trabalhando de uma maneira sorrateira, às vezes escancaradamente, para tirar a tua credibilidade. Mas Tu é Deus e ninguém tira a tua credibilidade. Passará os céus e a terra, mas Tua palavra não passará. Em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos.